Muito bem, hora de oração, excelente dia para você. Como é que você está hoje? Quero orar por você agora, apresentar a tua casa, a tua vida e a tua família. Queridos, que testemunho ou que exemplo grandioso da igreja dos Colossenses. Uma igreja ativa, uma igreja de pessoas com o coração realmente convertido, uma igreja de fé, de amor, uma igreja que vivia na esperança do Senhor como havia sido edificada e como o Senhor havia derramado sobre eles. Pessoas que tinham como buscar realmente a Deus, sabiam como buscar a Deus diante de todas as carências e necessidades. E uma igreja que estava sendo literalmente alvejada por uma carga pesada, vamos dizer assim, do inimigo da época. A cultura, as situações da sociedade, a cultura helenística, toda a parte do legalismo dos judeus, que ainda era predominante e tentava contra a igreja de todas as formas, o ceticismo, ou seja, um rigor muito grande dentro de determinadas situações, para que eles dessa forma pudessem estar alcançando a Deus. E o apóstolo Paulo vem mostrando a eles e revelando a eles a verdadeira grandeza do Senhor Jesus, a sua sobreexcelente glória, que tudo nele subsiste e que nele nós temos uma fonte inesgotável de tudo aquilo que precisamos para a nossa conduta, para o nosso comportamento, para a nossa cura interior, para a nossa libertação, realmente para os cuidados que precisamos ter com a vida comum do dia a dia e principalmente nos caminhos de agradar a Deus, sem precisar de preceitos de homens, sem precisar de filosofia, sem precisar dar atenção às modas e aos costumes da terra, digamos assim, sem precisar estar diante do conselho do homem. Agora veja o que ele segue dizendo para encerrar hoje o capítulo de número 2, várias asseverações em contraste com a grande vitória do Senhor na cruz e é o que o Senhor Jesus tem para você hoje em nome de Jesus. E se você de alguma maneira está buscando na carne e no sangue, está buscando em ciências, está buscando em filosofias, está buscando em retórica, e era aquilo que predominava na influência da sociedade e das pessoas naqueles dias, como se fossem obrigados a atender aqueles tais e tais requisitos ou pré-requisitos para dessa maneira poder enquadrar Jesus e encaixar a fé. Não, a fé e o Senhor Jesus era suficientemente grandioso no poder do Espírito agindo no coração deles para que eles pudessem viver uma vida que realmente agradasse a Deus sem necessidade de nada mais. Veja, Colossenses 2, 13. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, ele vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, e tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Meu Deus! O apóstolo Paulo traz esta confirmação e esta revelação profunda de que o sacrifício do Senhor Jesus foi derradeiro, último e cobre todo e qualquer tipo de imperfeição, ou de defeito ou de pecado, sem que houvesse algum tipo de necessidade, que eles atendessem a alguma demanda da carne, ou que eles estivessem presos a algum dogma religioso, seja do judaísmo, ou fosse das influências da filosofia, do conhecimento humano que a sociedade da época gostava tanto, ou ainda mais que eles estivessem presos a algum outro tipo de prática de culto pagão que pudesse existir. Não, o pecado estava no coração do homem, não havia ações ou atitudes humanas, o pecado está no coração do homem, que pudesse realmente limpá-los e libertá-los, senão a cruz de Cristo. E esta sim é a vitória definitiva do Senhor contra principados e potestades, os quais, diz a palavra, que o Senhor expôs e que o Senhor despojou, ou seja, arrancou tudo deles, e os humilhou na cruz, trazendo sobre aquele que está em Cristo Jesus essa vitória. E essa é a porção que o Senhor também tem sobre você. Ele pagou o alto preço, então receba o perdão, guarde no teu coração, receba o livramento, passe por um caminho de arrependimento, porque isso será grandioso diante do Senhor, como benefício para a tua vida, e você vai ver que as coisas vão caminhar da melhor maneira possível.
Versículo 16. Ninguém, pois, vos enrede, veja o que ele diz, ninguém te engane, ninguém te arraste, ninguém te coloque em uma rede, ninguém tire as suas bases, é o que ele diz, ninguém, absolutamente ninguém, nem grande, nem pequeno, nem de longe, nem de perto, nem rico, nem pobre, ninguém, absolutamente ninguém te engane. Então era a preocupação realmente do apóstolo Paulo com a fé, com a edificação daquelas vidas, com a confirmação daquelas vidas nos caminhos do Senhor. E lamentavelmente muitos estão sendo enredados, muitos estão sendo enganados, muitos estão diante de carne e sangue, muitos estão diante de conselhos do inimigo, muitos estão diante de enganos e principalmente, diria eu, de um espírito de confusão que as arrebata sem que soubessem realmente o verdadeiro propósito e vontade de Deus para as suas vidas. Veja, ninguém vos enrede, ninguém vos julgue por coisa alguma, por causa de comida ou de bebida, veja, ou dia de festa ou de lua nova, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Tudo tem sido sombra, não se deixe enganar. Então, o que o judaísmo trazia da lei de Moisés, o sacrifício no templo, o culto em Jerusalém, o sacerdócio levítico, o sábado, tudo aquilo era sombra. As festas, fosse do tabernáculo, as festas da Páscoa, tudo mais do que trazia o judaísmo, tudo aquilo era sombra. E uma vez que o Messias veio, ele não era mais a sombra, ele era de fato aquilo que estava acontecendo. Ele está dizendo que essas coisas todas, esse culto da lei, ele era realmente uma sombra. Mas agora veio o Messias e o poder dele se manifestou na cruz e ele encravou Satanás e todas as ordenanças na cruz e pagou o preço em nosso favor. Então, estas coisas todas eram sombra, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextuando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem nenhum motivo, na sua mente carnal. Então, o apóstolo Paulo estava dizendo, tem muita gente imaginando muita coisa aí, tem muita gente cheia de visões e situações de imposições humanas, das sombras daquilo que já realmente se manifestou na cruz. É dele que você precisa, é para ele que você tem que olhar. E quando alguém deixa de olhar para a cruz, para o sacrifício de Jesus, o que ele significa, e para o Senhor, então acaba tropeçando exatamente nas influências. O que se trata essa mensagem de hoje? Influências, espírito de confusão e ações malignas do inimigo que tem sido usada para tentar nos distrair dissimuladamente e nos afastar da verdade do Senhor. Eu tenho visto pessoas que têm abandonado ministérios, têm abandonado causas grandiosas e tremendas de Deus e têm ficado em grande confusão sobre a fé, sobre a salvação, sobre a própria palavra de Deus e a sua veracidade, em função de estarem pressionados ou achando algum tipo de modernidade nas condições novas que têm se apresentado hoje da era digital, ou do nível de conhecimento que traz satisfação pessoal e promessa de riqueza e de liberdade, mas no fundo, estão sendo apenas instrumentos do inimigo para fazer com que as pessoas estejam distantes da cruz e não precisem mais de viver segundo o poder da misericórdia de Deus, achando que são autossuficientes em si mesmos, o que no fundo é um grande engano e a grande armadilha do inimigo. Ele segue dizendo, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado, por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Então ele está dizendo, você tem que manter a tua cabeça firmada, os teus pensamentos firmados no Senhor Jesus. Ele é o cabeça e nós somos o corpo. E seguir esta direção instrutiva da sua palavra vai trazer luz sobre a nossa vida. Agora veja, se morresse com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Para que você vai viver diante de ordenanças da lei ou vai viver nos rudimentos do mundo, visto que você morreu com Cristo na morte pelo batismo, simbolicamente, e ressuscitou com ele na ressurreição do terceiro dia dos mortos pelo Espírito Santo? Por que você vai viver segundo esses costumes? Não, agora é para viver segundo Cristo. Louvor e glória dele. Amém?
Como aqueles que dizem, não manuseei isto, não proveis aquilo, não toques naquilo outro, segundo preceitos e doutrinas de homens, mente de homem, pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e falsa humildade, e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que o pecado está no coração do homem, as pessoas têm uma tendência natural da queda desde Adão, aquilo que é contra Deus, porque o pecado entrou por um homem e só sai por um outro homem, a saber, Jesus. O primeiro Adão se fez alma vivente, o segundo se fez espírito vivificante, como o apóstolo Paulo fala aos romanos. Então, dessa maneira, todas estas coisas de cultos, de rituais, de situações de ascetismo. O ascetismo os ascetas eram pessoas que traziam um rigor excêntrico, que até mesmo se autoflagelavam ou se cortavam e se puniam de todas as formas, colocando a carne realmente como uma condição danosa e se privando de todo e qualquer tipo de prazer ou todo e qualquer tipo de alegria ou de virtude que houvesse, considerando que a condição da vida na carne ela não tinha nenhuma necessidade, nenhuma importância para ter qualquer tipo de prazer. Então, era algo extremamente rigoroso, e existem pessoas sendo roubadas por rigores, excêntricos em autoridade, em liderança e em condições humanas e carnais, exigindo aquilo como os fariseus exigiam das pessoas aquilo que nem eles mesmos faziam. E isso não tinha poder contra a sensualidade, porque continuavam debaixo de tentações e debaixo de provações, fosse pela sensualidade, fosse por qualquer tipo de situação da carne. O que no fundo, traz essa libertação para alguém é a confissão, é o arrependimento, é a centralidade do Senhor nas nossas vidas e o nosso caminho de compromisso em sua presença em nome de Jesus. Queridos, eu vou encerrar, o vídeo ficou um pouco longo, mas eu tenho que dizer para você, nos dias do profeta Daniel, diz a palavra do Senhor, que ele recebeu uma grande revelação do Senhor sobre os principados que tinham um simbolismo muito grande com relação aos animais e aqueles dias que eles viviam. E uma destas visões e destas revelações, no capítulo 7 de Daniel, Daniel vê o leão, o urso, o leopardo e um outro animal. E o Senhor revela a ele que aqueles animais eram os principados da Babilônia, da Medo-Pérsia, da Grécia, assim por diante, né? Agora, com relação ao leão, ele diz, o primeiro era como leão, tinha asas de águia, enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra, posto sobre 2 pés como homem, e lhe foi dada a mente de homem. Sabe o que o apóstolo Paulo está combatendo e confrontando diante da igreja dos Colossenses? Exatamente esta potestade, esse principado maligno demoníaco, que aqui nesta interpretação que eu quero dizer, como se fosse a Babilônia, sabe? Que era o leão que tinha asas, o leão com toda a sua autoridade e imponência, com todo o seu orgulho e terror, foi dado asas, então podia ir longe, voar, e foi dada a ele mente de homem. Aqui o apóstolo Paulo está contendendo, fora as questões do legalismo, do judaísmo, que queria colocar nas pessoas a condição de continuar vivendo na lei. A mente de homem, da cultura, não babilônica, mas greco-romana, que vivia naqueles dias, trazendo às pessoas filosofias e males. Que nós não sejamos roubados, porque o Apocalipse diz, já caiu a Babilônia, a grande meretriz. Sabe onde está a guerra agora? Está na nossa mente, no nosso pensamento, e ao inimigo, e as influências todas que estão aí, foi dado mente de homem. O leão está por aí, buscando quem ele possa dragar. Amanhã acompanhe, eu vou falar mais sobre isso. Mas abra o teu coração para que você não seja roubado em nome de Jesus. Envie essa mensagem para amigos e familiares, deixe as pessoas aprenderem e desfrutarem da verdade da palavra de Deus, porque aquele que começou a boa obra nas nossas vidas é fiel para completá-la. Amém? A minha oração hoje, por mim e por você, é que nós possamos colocar o capacete da salvação nas nossas cabeças e estarmos realmente protegidos pelo escudo da fé contra os dardos inflamados do maligno em nome de Jesus. Amém? Deixe nos comentários os teus pedidos de oração, que nós estamos dobrando os nossos joelhos e pedindo e clamando a Deus por cada necessidade, por cada situação, mas sobretudo para que
a grandeza da obra do Senhor seja formada na tua vida, em nome de Jesus. Fica com Deus.